O Antero do Bangu do Rio de Janeiro, direto do nosso estúdio 2, lá da capital carioca, traz o recado do esporte. Se rolou a bola de ontem para cá, por onde entrou e balançou a rede, qual foi o resultado e o que vai acontecer no final de semana. Muita bola vai rolar no final de semana, né, Antero? Já volta aí do Brasileirão Série A e Série B, entre outros jogos que acontecem, e também o abraço direto do Rio de Janeiro, com você daí, Antero do Bangu, para o nosso podcast deste sábado, dia 9 de maio. Seja bem-vindo, Antero do Bangu. Aproveita e manda os parabéns aí para as mães pela passagem do Dia das Mães, que é comemorado no dia de amanhã. Antero, bom dia. Bom dia, Usni Macedo. Bom dia, professor Nicolau. Bom dia, Cebinho. Bom dia, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce a audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro. Numa manhã de sábado, de muito sol, faz calor na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu cordial bom dia. Vamos falar de esporte, gente. Pau na preá. Após a quarta rodada da fase de grupos, essa é a situação dos clubes brasileiros em seus respectivos grupos na Copa Sul-Americana. Vamos focar somente os grupos aonde atua clubes brasileiros. O grupo B, Cienciano 7, Puerto Cabelo 6, Juventude 5, em quarto Atlético Mineiro com 4. Grupo C, o São Paulo é o líder com 8. O Rohan tem 7 pontos, Milionário 7 pontos e o Boston 0 pontos. O grupo D, o São Lourenço de Almagro é o líder com 6 pontos. Depois vem o Cuencas com 5, Recoleta com 4 e em último, quarto lugar, o Santos com 3 pontos. O grupo E, o Botafogo, o glorioso aqui do Rio, lidera com 10 pontos. O Caracas vem com 8, o Racing 4 e em quarto lugar o Petroleiro com 0 ponto. O grupo F, o Torque está com 9, o Grêmio está com 7, Riestra 4 e Palestino 2. O grupo G, o Gigante da Colina, o Vasco da Gama lidera com 7. Depois vem o Olímpia do Paraguai com 7, Audax Italiano 4 e Barracas Central 3. O H, o River Plate está com 10 pontos, o Carabobo 6, o Bragantino em terceiro, 6 pontos, e o Blooming 1. A quinta rodada, a fase de grupos da Sul-Americana, só começa a rolar a partir do dia 19, terça-feira. Agora vamos à situação dos clubes brasileiros em seus respectivos grupos na Copa Libertadores da América. Estou falando de clubes brasileiros em seus respectivos grupos. Sim. No grupo A, o Flamengo está liderando com 8 pontos. O Estudante terceiro, Independente Medellín 5 e o Cusco 1. Grupo C, o Independente Rivadavia é o líder com 10, Bolívia 5, Desportivo Lagoaiara 3 e o Fluminense está mal, está em quarto lugar com 2. Eita! O grupo D, o Universitário está com 7, Cruzeiro com 7 em segundo, Boca Juniors 6 e Barcelona 3. O grupo E, o Corinthians, vai Corinthians, é o líder com 10, Platense 7, Penal 2, Santa Fé 2. O grupo F, a Sociedade Esportiva Palmeiras lidera com 8, segue o líder. Portanho 7, Esporte Cristal 6, Júnior de Barranquilla 1. O grupo G, o Mirassol é o líder com 9 pontos. O Lanús vem em segundo com 6, LTU Quito 6 e Alvas 3. A próxima rodada, quinta, fase de grupo da Copa Libertadores, também só começa a rolar terça-feira, dia 19. Esse é o resumo da Copa Libertadores da América e Sul-Americana.
Já o Brasileirão da Série A, a bola começa a rolar hoje pela 15ª rodada. Vamos aos jogos do final de semana. Hoje, 16 horas, Curitiba versus Internacional. Internacional dos amigos Tacite Nova Teba e Sassá de Marechal Cândido Rondon. 18 horas, Fluminense, o Tricolor Carioca, o Tricolor das Laranjeiras versus Vitória da Bahia. 21 horas, Bahia versus Cruzeiro. Amanhã, domingo, são esses os jogos. Brasileirão, Série A, 15ª rodada. Sociedade Esportiva Palmeiras, da nossa amiga Aida Ferreira, Silvio Snark e Fernandão do Pitangão Rural. 16 horas, Palmeiras versus Remos. Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador versus Botafogo, o Glorioso do Rio. 18h30, Santos versus Bragantino. Mirassol versus Chapecoense. Corinthians versus São Paulo. Vai, Corinthians. Às 19h30, Grêmio, dos amigos Vilmar Azevedo e Wilson Macedo versus Clube de Regatas Flamengo. Flamengo, nosso amigo Adiceu, professor Silveirinho. Vai, Grêmio. E às 20h30, fechando a rodada, Clube de Regatas Vasco da Gama versus o nosso Furacão, o CAP. Vai, Furacão. Clube Atlético Paranaense, o Furacão das Américas. Esse jogo é amanhã às 20h30. Opa! É o Brasileirão da Série A. Agora, vamos aos jogos do Brasileirão da Série B nesse final de semana. Essa rodada vai se alastrar até terça-feira. Ela só fecha mesmo na terça-feira, dia 19. Vamos aos jogos do final de semana. Às 16 horas, hoje, Goiás versus Vila Nova. 18 horas, Atlético São João del Rei versus Cuiabá. 18h30, Ponte Preta versus Esporte Clube Recife. 19 horas, Ceará versus Atlético Goianiense. 20 horas, CRB, Clube de Regatas Brasil versus o Operário, o Fantasma de Ponta Grossa. 21h15, Juventude versus Criciúma. Amanhã, domingo, são esses os jogos. 16 horas, Náutico versus América Mineiro. 18h30, Avaí versus Fortaleza. 19h30, Novo Horizontino versus Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo. Certo. E essa rodada, como eu já disse, só fecha mesmo na terça-feira, dia 12, com o jogo entre Londrina versus São Bernardo. Lá no começo falei é dia 19, é terça-feira, dia 12. Tá. Terça-feira, dia 12. Fecha essa rodada, que é a 8ª do Brasileirão da Série B. Londrina versus São Bernardo. Segunda-feira, querendo Deus e Deus adquirir, eu volto para falar do resultado dos jogos, tanto da Série B como da Série A, falar mais desse último jogo aí que vai haver, fechando a rodada, a 8ª da Série B. Beleza. Que é o Londrina versus São Bernardo. Meus amigos, Macedo, professor Nicolau, Sebinho, gente amiga e querida da cidade de Pitanga, meus amigos da Confraria Banguense Furacão, meus amigos da Banfiel, da Castores da Guilherme, da Gigante da Oeste, da Super Bancu, da Bangoró, minhas amigas, senhora Dona Marlene, Dona Tânia Bernardes, minha amiga Ecle Ribeiro, está sempre aqui dando aquele esporte, Mauro Dias, Kleber Gomes da banca, Orlando Policarpo, Barbosinha, Luiz Barbosa, meu amigo Zé Mauro Reage, enfim, Genival Jaé, Jorge Mendes, Mamed, Múdia, essa gente maravilhosa que eu amo, gente que eu gosto. Mais uma vez, recebam todos um bom abençoado dia, tenham Amém. todos uma semana repleta de grandes conquistas e Amém vitória. Aquele abraço. Aquele abraço. Valeu. Esse é o Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro, trazendo as informações do esporte, do que rolou e do que vai rolar no final de semana até terça-feira.
Bom final de semana para você também, Antero, e a todos que você destacou aí. Um abraço todo especial para vocês aí do Rio de Janeiro. Tudo de bom. E até segunda-feira com mais detalhes do esporte, inclusive com o resultado de tudo que acontece no final de semana no mundo da bola. Valeu! Aquele abraço!